Como é que você vê, Thiago, a questão que ainda existe no futebol brasileiro do mecenato? A gente já teve, historicamente, o futebol brasileiro é marcado por isso, né? Teve o Bangu nos anos 60 com a família Andrade, né? O pai do Castor de Andrade. Nos anos 80, o próprio Castor de Andrade, que é um personagem muito controverso, mas marcante no futebol brasileiro, porque ele pegou um time pequeno do Rio e transformou quase no campeão brasileiro. Teve o caso do Fluminense com a Unimed, que era uma relação absolutamente além do comercial, porque o patrocinador colocava jogadores caríssimos que o Fluminense não tinha como manter. Hoje tem a relação do Atlético Mineiro, com um time muito forte, mas com aportes financeiros pesados, feitos por milionários que são fanáticos torcedores do clube. O caso do Palmeiras acho que é diferente. A Crefisa ela paga mensalmente pela propaganda na camisa, no uniforme palmeirense, mais do que o mercado. Isso é muito evidente. É só você olhar os valores e comparar, por exemplo, com o Corinthians, que tem mais torcida que o Palmeiras e que com vários patrocinadores não chega naquele valor. Mas o Palmeiras tem uma receita muito grande e essa fatia que cabe ao patrocinador ela não é tão significativa. Não é que a Crefisa e a FAN, as empresas da Leila Pereira, coloquem, sei lá, 50%, 60%, 70% da receita. Não, a maior parte é a receita do clube. Isso fica muito claro quando você olha para o balanço. Então, assim, a gente vai passando o tempo, décadas e mais décadas. O caso do Red Bull Bragantino já é um outro modelo, é uma empresa multinacional importante que adquire praticamente um clube aqui no Brasil e coloca dinheiro com sucesso esportivo. E a gente ainda tem esse modelo do mecenato. Como é que você vê essa questão no futebol brasileiro, que ainda resiste depois de tanto tempo? Não, Mauro, eu não tenho conhecimento profundo de Palmeiras e Atlético, por exemplo, hoje, como você citou, então eu vou muito mais numa visão geral. Até recentemente eu tive a oportunidade de falar sobre qual a perspectiva para os próximos anos, e até citei o Flamengo, porque eu acho que o Flamengo tomou um caminho autossustentável. O Flamengo tende a ser saudável por muitos e muitos anos. Eu acho que o grande risco do mecenato no modelo nosso é a continuidade. Então, é um comportamento padrão que os clubes que estão sob esse tipo de gestão, eles competem em alto nível aumentando endividamento, e o endividamento fica para a instituição. Então, diferente, por exemplo, da curva do Flamengo nos últimos anos, onde o Flamengo vem reduzindo endividamento e aumentando competitividade, acho que aumentou um pouquinho agora em função de pandemia, mas muito controlado dentro do que o clube gera por ele, ou seja, a receita de televisão, de torcida, de bilheteria, de patrocínio, de venda de jogadores, ela é produzida pela instituição. Quando você tem a participação de uma injeção de dinheiro externo numa proporção significativa, como é em alguns casos que você citou, você gera um desequilíbrio, inclusive contábil. Vamos voltar para o balanço ali. Será que todos os números estão lançados em balanço? Será que o balanço dos clubes que têm mecenas é 100% fiel? Ou será que existe aporte de dinheiro paralelo ao clube? Todo o recurso passa dentro do clube ou não? Quem controla isso? Que tipo de fiscalização tem, né? Então, em linhas gerais, eu acredito muito mais nesse modelo se for estabelecido uma SA e esse investidor passe a ser dono de fato, a responder por tudo que estiver fazendo dentro da organização da instituição, inclusive o endividamento que pode ser gerado. Então, eu acho que num curto prazo o torcedor desfruta, ele comemora, mas no médio prazo, para os clubes brasileiros, para as instituições, pode ser perigoso, dependendo do comportamento das pessoas lá na frente. Então, se por qualquer razão, o mes... enfim, a gente está usando o termo mecenas, né? Mas se por qualquer razão as empresas que estão hoje aportando dinheiro no Atlético Mineiro decidem sair, a tendência é que o Atlético tenha anos e anos de dificuldade para conseguir se equilibrar financeiramente. Talvez o Cruzeiro seja o exemplo mais palpável hoje, que é um clube que utilizou muito de dinheiro de terceiros em 14 e 15, venceu 2 brasileiros, foi criando uma operação altamente deficitária, acumulando, e aí, com o tempo, o clube acabou atingindo a condição atual, o que é ruim para a indústria, para o futebol brasileiro, uma grande marca nessa situação, né? É o Thiago que passou pelo Cruzeiro, né, antes dessa bomba explodir. Até, Thiago, se você quiser falar um pouco sobre isso, seria até interessante, né? A sua passagem pelo Cruzeiro e o que aconteceu depois, que foi depois da sua saída. É bom deixar claro que houve toda essa situação que levou o É, Cruzeiro já caminhando para 3 anos seguidos na Série B. sim,
Mauro, eu cheguei no Cruzeiro no final de 15, 13, 14 o Cruzeiro havia sido bicampeão. Enfim, o Cruzeiro já na temporada seguinte brigava para não cair. E aí era possível já visualizar que o caminho era de muita dificuldade financeira para os próximos anos. Uma das frustrações profissionais que eu tenho é não ter conseguido convencer mais pessoas ali no dia a dia de que o caminho tinha que ser outro, né? Então, era reduzir investimento, trabalhar mais a base para poder equilibrar as contas ali. Mas, infelizmente, logo na sequência, o Cruzeiro tem uma nova gestão ainda mais nociva, que continua, enfim, gastando mais do que arrecada, se endividando, apostando só no sucesso jogando para frente, né? Então, até a decisão de sair do Cruzeiro foi muito por isso, porque não era possível desenvolver um trabalho consistente do ponto de vista de gestão naquela cultura que estava estabelecida ali. E eu espero que o Cruzeiro consiga se reorganizar aí, porque uma torcida espetacular, uma das maiores marcas do futebol brasileiro, numa grande cidade, mas o caminho tende a ser muito longo, né, Mauro? Pelo tamanho das dívidas, pela qualidade das dívidas, esse é um ponto importante, e principalmente pela capacidade de gerar receita, né? Marcas como Flamengo, Corinthians conseguem se reorganizar mais rápido pela torcida que tem. Qual